Uma das maneiras que a comunicação não violenta ajuda as pessoas a exercerem a qualidade de autoridade que leva as pessoas a fazerem coisas de boa vontade, porque elas veem como isso vai enriquecer suas próprias vidas e as vidas de outras pessoas ao fazerem-no. Uma maneira é não ver as pessoas como títulos, mas ver as pessoas pela sua humanidade, mesmo que tenham títulos. Por exemplo, quando eu ensinava numa universidade, costumava achar que era difícil criar a qualidade de conexão que eu gostaria de ter quando estou numa situação de aprendizagem ou de ensino. Gosto que as pessoas se conectem comigo como pessoa e a compartilhar com eles o que é valioso para mim. Não gostaria de estar nesta posição onde eles me veem como esta pessoa que está a impor conhecimento sobre eles. Então costumava tentar descobrir o que posso fazer para que os alunos me vejam como um ser humano, oferecendo-lhes algo que é valioso para mim e que eu espero que seja valioso para eles. Como podemos criar essa qualidade de conexão, apesar de a instituição, a universidade, fazer com que seja um desafio criá-la? Depois de trabalhar nisso por um par de anos, experimentando coisas diferentes no início do semestre, para tentar descobrir o que posso fazer para que possamos superar este ponto de vista culturalmente aprendido de autoridade, como estas pessoas que assentam no julgamento, faz com que seja difícil vê-los como pessoas reais. Como faço para que os alunos vejam a minha humanidade? E lembrei-me de um pequeno exercício lúdico no primeiro dia que ajudou muito. Entrava para a aula no primeiro dia e dizia: "Olá, meu nome é Marshall Rosenberg. Antes de começarmos no curso, gostaria de dizer algumas coisas sobre mim que poderão ser interessantes para vocês saberem." Apercebi-me que quando entrei, que muitos de vocês estavam sentados com as pernas cruzadas. E isto é embaraçoso para mim de dizer, mas sabem, na minha cultura, mostra-se respeito pela autoridade ao sentar com os dois pés firmemente no chão. Então, pergunto-me se, sabendo isso, vocês estariam dispostos a sentarem-se com os dois pés no chão neste momento e não cruzarem as pernas. Agora, os alunos olharam para mim de modo um pouco estranho, e eles nunca ouviram algo assim vindo de um professor antes. E quase todos eles descruzaram as pernas. E então eu disse: "Agora rápido, antes que esqueçam, por favor, escrevam palavra por palavra o que me ouviram dizer." Uma percentagem assustadora desses estudantes não ouviu nada exceto uma ordem ou exigência. Eles disseram: "Você disse que tínhamos que descruzar as pernas." Eles não puderam ouvir nada exceto uma ordem. Eles tinham estado em escolas ou em famílias ou situações de trabalho, onde as autoridades davam ordens. Outro estudante disse: "Não, ele não fez uma exigência. Ele disse que era incorreto termos as pernas cruzadas. Foi desrespeitoso." Portanto, outros ouviram críticas ou julgamentos de minha parte. Eu não me surpreendi, porque estes eram estudantes de pós-graduação e tinham sido treinados para ouvir, vindo da autoridade, exigências e críticas. E não haviam sido educados de uma forma que fossem ajudá-los a verem a humanidade das pessoas com esses títulos. O meu aluno favorito ainda estava sentado com as pernas cruzadas. E eu disse-lhe: "Senhor, o que é que você escreveu?" Ele disse: "Eu apenas escrevi que você estava louco." Eu sabia que ele e eu iríamos nos dar muito bem. Porque para que a aprendizagem aconteça, acredito que acontece através do diálogo, através da partilha, não através da imposição pela autoridade. E acho que isso é o mesmo no local de trabalho, onde o trabalho eficaz não é feito por ordens sendo impostas, mas por pessoas que se unem com um objetivo comum e que veem as suas necessidades serem atendidas por aquilo que tem sido feito. E quando ouvem pedidos vindo de autoridade, veem como é vantajoso para todos fazer-se isso. Quando existe esta conexão, onde as pessoas se conectam com a humanidade uns dos outros e não deixam que os títulos se metam no caminho, seja na família, na escola, no local de trabalho ou num governo,
acredito que as pessoas se vão relacionar de um modo que é muito melhor para todos e melhor para a organização. Agora, nesse exemplo, eu estava a tentar mostrar como, por pessoas rotularem-me como professor, como isso dificultou a conexão humana que eu queria ter para que o ensino acontecesse. E há outro rótulo que eu acho que dificulta a qualidade de conexão na família, e é quando vemos as pessoas como crianças em vez de como seres humanos. Quando trabalho com os pais, faço este exercício. Coloquei metade dos pais numa sala e a outra metade numa sala diferente. E dentro de cada sala, dividi-os ainda mais em grupos de 5 e dei a cada grupo uma grande folha de papel e pedi-lhes para escrever uma encenação entre eles e uma outra pessoa. E nesta encenação, digo a cada grupo em ambas as salas: a outra pessoa levou algo emprestado de você. Escrevam o que diriam a essa pessoa e depois escrevam o que preveem que ela responderia e mantenham este diálogo em desenvolvimento. Então, ambos os grupos, em ambas as salas, têm a mesma situação. Como você comunica com alguém que leva emprestado alguma coisa, mas não a devolve? A única diferença é que num dos grupos digo-lhes que a outra pessoa é um de seus vizinhos. No outro grupo, digo-lhes que é um dos seus filhos. Quando os grupos terminam com este diálogo, eles vêm e colocam-no na parede, para que todos possam ver o que cada um dos grupos nas diferentes salas fez. E pergunto a todo o grupo: então, qual grupo mostrou mais compaixão? Agora, eles ainda não sabiam que estavam a lidar com uma pessoa diferente. Ambos pensavam que tinham a mesma situação. E todas as vezes que fiz este exercício, todos concordam que a pessoa que é rotulada vizinho recebeu muito mais respeito na comunicação do que a criança. Então, quando estamos nesta posição de autoridade chamada de pai ou mãe, se não tomamos cuidado, permitimos que a nossa formação cultural nos conduza a tratarmos esta pessoa que rotulamos como nosso filho de um modo que é muito menos respeitoso e atencioso do que as pessoas que rotulamos como nosso vizinho. Então, quando trabalho com pais, trabalhamos o como ver esta pessoa que possamos ver como o nosso filho. Mas quando estamos a falar com eles, queremos ter certeza de que a qualidade da conexão é a mesma que se veria no nosso relacionamento com um adulto, pelo qual tínhamos grande estima. Agora, claro que o nosso vocabulário poderá ser diferente. Poderemos ter que usar palavras diferentes com alguém que tem 3 anos de idade ou com 33 anos de idade. Mas esperaria que víssemos a mesma empatia por essa pessoa que a que víssemos por uma pessoa mais velha. Esperaria que mostrássemos a qualidade de honestidade, onde iríamos revelar os nossos próprios sentimentos e necessidades e pedidos, não críticas e exigências. Tivesse essa pessoa 3 ou 53. Uma experiência que tive com meus filhos, que tem a ver com isso, ocorreu uma vez quando estava a fazer uma mediação entre uma gangue de uma rua e o departamento de polícia. Neste conflito, 3 pessoas foram mortas. 2 membros da gangue e 1 membro do departamento de polícia. Os membros do departamento de polícia com que estava a trabalhar eram brancos e os membros da gangue de rua eram negros. Foi um encontro muito tenso. Havia grandes estereótipos no grupo que tornavam difícil que eles se relacionassem como seres humanos. Em vez de serem capazes de se verem uns aos outros como seres humanos, eles viam-se uns aos outros como um dos rótulos, membros de gangues ou polícia. Foi difícil levá-los a verem a humanidade uns dos outros. Fui para casa depois deste trabalho, como que esgotado, e quando cheguei às traseiras, os meus 3 filhos estavam a lutar. E eu disse: ei, estou mesmo tenso neste momento e tenho mesmo necessidade de algum relaxamento. Poderiam adiar esta guerra durante cerca de 1 hora?
E o meu filho mais velho olhou para mim e disse: "Queres falar sobre isso?" Fiquei muito tocado pela sua oferta, e o que se passou na minha cabeça foi: que fofo! Mas eu não levei a sua oferta a sério, porque tinha o rotulado como uma criança, o meu filho. E então, de repente, caía em mim, estava a fazer a mesma coisa a ele, que via acontecer entre a polícia e as gangues de rua. Por causa dos rótulos que tinham uns dos outros, não podiam ver a sua humanidade. E aqui estou eu, a mesma forma de pensar. O que é chamado na linguagem técnica a objetivar. Em vez de ver um ser humano na minha frente, vejo um título, o meu filho. Oh, estava tão feliz por ter me apercebido tão rapidamente, porque então disse: sim, eu gostaria de falar sobre isso. E ele e os meus 2 outros filhos seguiram-me até a sala de estar. E pus para fora a dor que estava a sentir ao ver pessoas tratarem-se uns aos outros desta forma, por não poderem ver a humanidade uns dos outros. Acho que falei durante uns 45 minutos e as 3 crianças, então com idades entre 4, 5 e 8 ou 9, todos eles apenas ouviram muito enfaticamente. E após esse tempo eu senti-me maravilhosamente e lembro-me que ligamos o rádio e dançamos juntos. Então, quando estamos nestas posições rotuladas de autoridade, nas famílias, nas escolas, nas empresas, é muito fácil, se não tomarmos cuidado, perdermos a conexão com a nossa própria humanidade e a humanidade dos outros e vermos as pessoas como títulos. Tinha um vizinho que era um executivo de uma cervejaria. E quando o via, normalmente era através da cerca do quintal. E dizia: olá. E ele vinha falar comigo e dizia: oi, que tal vai isso? Algo assim. E ele estava geralmente vestido, neste verão, com um par de calções e uma t-shirt. E uma pessoa muito fácil de se conectar, de desfrutar. E ao longo do tempo começamos a conversar. Ele soube do tipo de trabalho que eu fazia e disse: sabe, acho que a nossa cervejaria poderia usar esse tipo de treino. Que tal vir até o meu escritório e falamos mais sobre você vir fazer alguma formação? Fui até o seu escritório. Era um escritório grande, porque ele tinha uma posição elevada. E rapidamente, quando entrei no seu escritório, foi como se ele fosse uma pessoa diferente. Em vez de me saudar de maneira como ele sempre fazia, ele foi muito formal. E tive mesmo dificuldade em imaginar que esta era a mesma pessoa que conheci um ano atrás. Ele parecia diferente, falava diferente, era uma pessoa totalmente diferente. Então, as instituições podem ter esse efeito em nós. Se não tomarmos cuidado, quando estamos nestas instituições e temos estes títulos, se não tomarmos cuidado, damos à instituição o poder de nos transformarmos em algo diferente daquilo que somos como seres humanos. Tornamo-nos o rótulo.